Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero fazer uma leitura na Palavra de Deus para o nosso devocional dessa manhã. Está em Êxodo, capítulo 14, o versículo 9 a seguir. Diz assim: E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, Peno de Pirairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é essa a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixe-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Nós vemos aqui uma história na palavra de Deus, quando Deus fez a libertação, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, o povo de Israel da terra do Egito, levando eles a Canaã. Nós vemos aqui um momento muito tenso na vida dos israelitas. Olha, era complicado, porque eles chegaram diante do Mar Vermelho, o mar extenso. Dos seus lados, diz que havia uma cadeia de montanhas dos dois lados. E atrás deles vinha Faraó. Eles estavam numa situação apertada. Às vezes nós nos colocamos ou nós nos encontramos em uma situação semelhante. Você sabe aquele momento que você não tem saída? Eu já passei por momentos assim na vida, que nenhuma direção me dava saída. Quando você chegar numa posição dessa, eu quero te falar que a solução está para cima. Olha bem, isso acontece muito com as pessoas que entram em um estado de depressão. É como se elas estivessem num lugar fechado, com todas as paredes trancadas, elas não achassem saída. Mas sempre haverá uma saída, porque a nossa saída é para cima. A Bíblia diz que quando o povo viu o tropel dos cavalos e dos carros de Faraó que vinham atrás deles, porque eles foram perseguidos após a sua saída, eles tinham ou de atravessar o mar a nado, ou enfrentar o exército de Faraó, ou transpor as montanhas que estavam do seu lado. Eu quero lembrar você que a Bíblia diz que havia 600 mil homens. E onde há 600 mil homens, tem mais de 600 mil mulheres e crianças. Então, no mínimo, eu me arrisco a dizer que aquela multidão que Moisés dirigia pelo deserto tinha, no mínimo, 1.200.000 pessoas. E você sabe que não seria fácil nenhuma dessas atitudes. Por quê? Enfrentar o exército de Faraó seria enfrentar um exército com uma multidão de mulheres e crianças. A chacina, a mortandade seria extrema. Subir os montes com mulheres e crianças e os homens seria impossível. Então o que fazer? Entrar no mar a nado, com tantas crianças de peito, crianças de todas as idades com eles, seria uma situação impossível. E talvez você se ache numa situação impossível às vezes. Talvez você se ache numa situação tão complicada quanto a situação do povo de Israel quando estavam saindo do Egito para a terra de Canaã. Olha, é importante analisar a reação do povo. Duas reações me chamam a atenção. Uma, eles começaram a reclamar de Deus. Eles começaram a murmurar. Eles não acreditarem que Deus é capaz de fazer um milagre por eles. A primeira reação deles que eles disseram para Moisés foi o seguinte: por acaso no Egito não havia sepulcro suficiente para que nós fôssemos enterrados lá? Olha bem, como diz alguns por aí, eles tinham jogado a toalha, eles tinham desistido, eles não acreditavam que havia saída para aquela situação. Eles te contavam com a certeza da morte, eles não viam a saída para cima.
Eles só viam dos lados, na frente, atrás, e ali não tinha saída, não tinha como escapar. Então eles se entregaram ao medo da morte, à certeza de morrer. E essa palavra deles, ela caracteriza como murmuração. Olha, eles murmuraram quando faltou carne, eles murmuraram quando faltou água, eles murmuraram no deserto em toda a sua jornada. Foram 40 anos de murmurações. E a Bíblia diz que por causa das suas murmurações vieram sobre eles sofrimento. E não era o sofrimento daqui, porque isso aqui não era Deus que estava produzindo. Era o homem, era a situação, era o meio ambiente, era a geografia. Não era Deus que estava produzindo esse pavor nos filhos de Israel. Mas eles acharam que deveriam murmurar de Deus. Eles deveriam duvidar do que Deus estava fazendo. Eles acharam que podiam descarregar toda a sua dúvida, toda a sua desconfiança de Deus sobre Moisés, o seu servo. E quantas das vezes nós fazemos isso? Nós escolhemos talvez um pastor, um líder, alguém que lidera o grupo para acusá-lo, para incriminá-lo de certas situações. É tão fácil pôr a culpa em alguém. É tão fácil achar um culpado. É tão fácil a gente poder dizer que alguém é responsável por uma coisa que deu errado na nossa vida. Muitos cometeram esse erro. Segundo ponto é que alguns desejaram continuar escravos, ou tendência de escravidão que às vezes o homem possui no coração, né? Assim, olha, nós dissemos, deixe-nos aqui no Egito para servir os egípcios, deixa-nos ser escravos dos egípcios. E Moisés não aceitou a proposta. E agora eles estavam acusando, incriminando Moisés, porque Moisés, eles tinham falado que queria ser escravo no Egito e Moisés não aceitou a proposta. Duas coisas terríveis. E às vezes nós fazemos as mesmas. Nós nos acomodamos a um estado de servidão, nós nos acomodamos a um estado de escravidão. Mas às vezes nós não balançamos a poeira, nós não sacudimos ao jugo que está sobre os nossos ombros. Quantas pessoas estão escravizadas pelo pecado, estão escravizadas pelo diabo? Quantas famílias que o diabo está oprimindo, está destruindo, está acabando? Quantas pessoas que estão se acabando porque não conseguem se libertar dessa cadeia maligna que Satanás criou em volta dela? Mas alguns acham que devem ser escravos. Alguns acham que devem fazer acordo com o inimigo. Alguns acham que devem fazer acordo com o diabo. Porque talvez sofreria menos. Eu quero te falar uma coisa. Deus tem um milagre de libertação para todas as situações da nossa vida. E o que aconteceu? Moisés resolveu e clamar a Deus diante da pressão que ele sofreu do povo. Ele chegou diante de Deus, Senhor, o que está acontecendo? Deus falou assim, Moisés, diga ao povo que marche, ergue a vara que tu tem na tua mão, abre o mar e manda o povo atravessar. Moisés volta da oração com a convicção, com a confiança muito grande. Sabe por quê? Porque tem hora que não é hora de orar. Tem hora que é hora de nós enfrentarmos a dificuldade. Tem hora que é hora de nós acreditar que as respostas virão. Tem hora que nós temos que acreditar que o milagre que nós buscamos no joelho já aconteceu, que está à nossa disposição. Como dizem alguns, é hora de tomar posse do milagre, é hora de tomar posse da bênção. E ele fala uma palavra interessante, que eu acho muito bonito, e disse assim, e disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Estai quietos. Tem hora, irmão, que nós precisamos acreditar no livramento de Deus. Tem hora que nós precisamos esperar no Senhor. Tem hora que nós não temos saída. Vou te dar um conselho. Quando você se achar sem saída, confie no Deus lá de cima. Quando você se achar sem saída, pare, fique quieto e deixe Deus agir na tua vida, deixe Deus interferir na situação. Mas Moisés abriu o mar, e quando o mar se abrir, marche, ande. Você imagina, irmão, o terror, o medo que aquele povo sentiu quando viu o mar abrindo e formar 2 paredões de água aos seus lados? Você já percebeu que às vezes Deus coloca nós numa situação que nós vamos acreditar, que parece que a coisa ainda vai desabar, mas elas não desabam, porque Deus tem o controle de tudo. Se imagina o lugar daquele povo olhando para um lado e para o outro, e vendo aqueles 2 paredões de água. Aquilo era a mão de Deus. As 2 mãos de Deus seguravam a água dos 2 lados. Quando os egípcios entraram naquela rua de seca dentro do mar, e os israelitas acabaram de atravessar, o mar se fechou e os egípcios morreram.
Alguém disse que a água era pouca, eles atravessaram porque o mar estava raso. Tudo bem, se você não consegue crer no milagre dos 2 paredões de água, talvez você consiga crer que Deus afogou os exércitos de Faraó com essa água. Então ela não era pouca. Ou se ela fosse pouca e capaz de afogar os cavalos de Faraó, ainda é um grande milagre de Deus. Acredite nos milagres. Acredite na providência e no cuidado de Deus. Pare de murmurar e pare de acomodar a sua situação de escravidão na tua vida e busque a tua vitória. Clama ao Senhor, busca o Senhor e confia. Fica quieto, deixa Deus lutar as tuas lutas. E quando Ele abrir o mar, atravesse sem medo, porque Deus está cuidando de você. Muito obrigado e Deus abençoe a tua vida nesse